Olá, tudo bom? Estou aqui passando para deixar uma meditação para você. E eu quero deixar um texto e também um esclarecimento. Deus se arrepende? Bom, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 24, versículo 16, e primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 15, e de acordo com Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Bom, a segunda epístola que Tiago escreve, e ele coloca no capítulo 1, versículo 17, que Deus é imutável, ou seja, Deus não tem capacidade de mudar. Deus não entende de mudança, Deus entende de transformação. Mas pelo que podemos ler nos textos de Samuel e Crônicas, Deus se arrependeu. Afinal, Deus se arrepende ou não se arrepende? Se tornarmos as passagens do segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 16, e o livro das Crônicas, capítulo 21, verso 15, no primeiro livro, então, no sentido literal, dificilmente deixaremos de admitir que Deus verdadeiramente se arrepende. E, consequentemente, as colocamos em contradição com os ensinos gerais da Bíblia de um Deus imutável, que não existe nele nem sombra de variação. O que afirma a imutabilidade de Deus e a sua onisciência está em Números capítulo 23, verso 19 e alguns textos também. De acordo com essas passagens, Deus não pode se arrepender, pois é impossível conceber o Deus onisciente e lamentar-se por algum falso movimento por ele feito. Isso aí está no livro Novo Comentário da Bíblia, você pode conferir. Tal admissão implica reduzir o Criador à semelhança de sua criatura, tá? Então, se a gente for analisar isso, há muitas pessoas dizendo que Deus se arrepende. Isso posto, fica totalmente descartada a hipótese de uma interpretação literal dos textos em questão. Portanto, seguimos uma regra de interpretação que nos orienta que é preciso, quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Devemos interpretar as expressões arrependeu-se o Senhor como um modo antropopático de falar, bastante comum nas escrituras sagradas, que consiste em atribuir a Deus os sentimentos humanos. Isso é antropomorfismo ou antropopatismo, que é do grego antropos, homem, e pathos, que é paixão, emoção, sentimento, e mais o sufixo ismo, certo? Bom, vendo esse modo aparente de contradição é desfeita, pois a mudança não está em Deus, mas está no homem, tá? Então Deus está sentindo aquilo que o homem deveria sentir. Então Deus, na verdade, de acordo com o texto de Samuel, Deus suspendeu o castigo e fez cessar a praga que havia matado 70 mil pessoas, pois uma mudança por parte do próprio homem. Houve uma mudança por causa de Davi, então no arrependimento de Davi, então Deus sente arrependimento de Davi, o texto diz que Deus se arrependeu, Deus decide cessar, porque Deus agora está olhando e pegando o sentimento de Davi para ele. Então veja bem que, em primeiro lugar, Davi assumiu a culpa no versículo 17. Segundo, Davi confessa o seu pecado. E em terceiro, na qualidade de sacerdote, ele intercede pelo povo. Então veja bem que nós precisamos entender algumas coisas sobre Deus que se arrepende. Tá certo? A gente volta daqui a pouco. Então fica essa pergunta para você. Deus, na verdade, se arrepende?